E pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Estou aqui para a gente conversar sobre um dos capítulos do Narrativas Interativas Contemporâneas e estou para conversar com Pedro Panhoca da Silva, um dos organizadores, e além de organizador, é autor de um capítulo, livro velho, Fórmula Nova, o resgate textual por meio da adaptação. Bom, antes de mais nada, Pedro, obrigado por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço, Rafael. Uma honra falar contigo, cara. Imagina, eu sou eu sou mais fácil conversar comigo do que conversar com o tiozinho da esquina. Mas bora lá. O livro velho, Fórmula Nova. Me fala uma coisa. Que livro velho é esse? Qual que é essa fórmula nova? Bom, é, esse livro velho, né, é um livro da década de 30. Né? É um livro que ele não envelheceu bem, ele ficou totalmente esquecido, mas na época ele foi importante. Esse livro chama Angrid, Romance Oriental. Tá? E o autor chama José Frederico Ferreira Martins. Tá? É um autor que nasceu em Goa, na Índia, faleceu em Lisboa, em Portugal. Praticamente toda a obra dele foi escrita em língua portuguesa, apesar de ser indiano, né, de origem. E é um livro que me interessou muito para a minha proposta que eu tinha do doutorado. Tá? O que acontecia? Basicamente, eu teria como proposta, né, fazer uma adaptação literária para um formato interativo, que é o formato que eu pesquiso desde especialização, desde o mestrado, que é o livro-jogo. Não é todo mundo que está envolvido com RPG conhece ou já ouviu falar. Da nossa época, por exemplo, era a grande porta de entrada, né, para o RPG. E a minha ideia era realmente pegar uma obra que não fosse muito conhecida ou que fosse bem desconhecida, como foi esse caso, fazer eu mesmo criar essa adaptação literária e aplicar, né? Colocar playtesters para, enfim, apreciar essa adaptação, eu mostrar como que funciona, eu divulgar o quanto eu pudesse e conhecer essa recepção, né? Se esse público se interessa por adaptações literárias dessa forma, né? A gente não sabe ainda o futuro do livro-jogo, mas um deles pode ser partir para as adaptações literárias, né? Porque muito já foi feito com enredos voltados à fantasia tolkieniana, né? O horror, enfim, ou esses outros gêneros que para a literatura ainda são considerados meio underground, assim, né? E eu tive uns resultados muito bons, né? Que é a parte final aqui do meu doutorado. E eu também acabei escolhendo esse livro porque isso me rendeu, né, um doutorado de sanduíche em Portugal, então eu precisava pelo menos de uma obra lusófona, né? Talvez não um autor português, mas como o Ferreira Martins, né, nascido, né, na Índia e falecido em Portugal e tendo publicado em português, né? E uma obra cujo enredo se passou, o enredo ali da história se passou, né, em Portugal, Brasil, o Principado de Colabo na Índia e Goa. Né? Então eu achei que tinha tudo a ver fazer isso aí, graças a Deus me rendeu, né, resultados que eu nunca imaginei que eu ia conseguir com um Hellis livro-jogo, né? Enfim, então eu só tenho por isso foi a ideia de um livro velho que pode tomar uma fórmula nova, né? Hellis, livro-jogo, né? Hellis É, bem entre aspas. é. Mas E novo é também, mais ou menos, né? interessante. Livro-jogo É, esse ano completa 40 anos, né? Então não é também uma coisa é, tão nova. se a gente pensar na história da humanidade, é novo, É novo, né? um bebê ainda. Desde a origem da escrita até, enfim. Mas é interessante, né, que esse processo, né, que você está comentando de primeiro de você encontrar uma obra que, né, de certa forma, está praticamente 100 anos, né, que foi produzida, que caiu num certo esquecimento. Como você encontrou essa obra? Como, assim, você já tinha ouvido falar do autor? Quando você foi a Portugal? Como que foi esse achado? Tá.
A ideia inicial era o seguinte, eu estava muito afim de ganhar uma bolsa de doutorado de sanduíche, como todo mundo está afim, né? Mas realmente eu me empenhei, eu fiz assim, um projeto bem trabalhado, bem detalhado. A ideia inicial era tentar a bolsa do CNPq para eu ir para Goa, na Índia. Eu ficaria 9 meses lá. Infelizmente não deu certo, eu fui até bem elogiado, assim, mas por 2 itens ali que ficaram mal explicados eu não consegui. Eu aproveitei esse projeto para uma outra bolsa do programa da CAPES, né, o PRINT, né, o Programa de Internacionalização. E aí, como estava relacionado ali, né, com a ideia de lusofonia, né, deu certo. A minha ideia inicial era, assim, eu não tinha muito conhecimento, assim, quanto à literatura lusófona, né? Eu precisava de um texto de aventura. Um texto de aventura é mais fácil para ser adaptado porque eu queria, porque é um livro-jogo, né? Eu, pelo menos, eu acharia muito complicado, sei lá, adaptar um fluxo de consciência, assim, né, para livro-jogo. Seria uma coisa muito estranha, eu não teria capacidade de fazer isso. Né? Uma história de aventura eu acharia mais fácil. E aí eu comecei a ver, assim, o que tem, né, em Brasil, em Portugal, em Goa, em Moçambique, em Angola, bom, todas essas coisas, né. Muita coisa que eu achei eram autores novos, né, autores contemporâneos, que ainda estão vivos. Tem muito português que escreve, né, sobre fantasia, sobre horror, ficção científica, assim como alguns brasileiros também, mas tem o problema dos direitos autorais, né? E então, ou não consegui contato, ou tinham direitos autorais. Então, eu falei, não, então tem que pegar uma obra que já esteja em domínio público, enfim. Só que aí não tem tanta coisa de aventura, pelo menos eu não achei, ou o que eu achei, não achei de qualidade, eu achei que não ficava boa assim a adaptação. Eu queria fazer uma adaptação decente, né? Porque o meu nome estava nisso, é parte da minha pesquisa, né? E eu achei um resumo, uma nota. Eu achei 2 páginas só falando desse livro, tá? Num, num, eu tenho a referência completa depois. A autora chama Joana Passos. Ela analisa vários períodos, né, históricos e vários autores e obras de Portugal. Ela menciona só o José Frederico Ferreira Martins, porque ele foi mais conhecido por ser tradutor, ensaísta, historiador. Ele escreveu a maior parte dos textos sobre história, né, e sobre valores portugueses, enfim. Mas ela menciona o Angry de Romance Oriental, e ela fala mal da obra. Mas o que me interessou é que era uma aventura que é uma história de piratas, né? O que me interessou que envolvia pelo menos 3 lugares lusófonos, né? Portugal, Brasil e Goa. É, ela compara, por exemplo, essa obra com uma versão mal feita do Conde de Monte Cristo, né? Então tem uma trama de vingança, tem uma missão a ser cumprida. Eu falei, putz, isso aqui, por pior que seja, pode me render uma boa adaptação, né? E eu fui atrás, eu não achei mais fonte nenhuma, eu só acho em banco de dados, ou site de venda de livro que já estava vendido. É um livro muito difícil de conseguir. Eu só consegui ter acesso a ele, que a minha co-orientadora, né, a professora, a professora Luísa Paulinelli, da Universidade da Madeira, né, que me acolheu lá, ela conseguiu a obra digitalizada pela Biblioteca Nacional. Custou uma grana isso, não é barato. Então, o que eu tenho é um PDF. E o que eu vi, assim, que essa obra física existe na Biblioteca Nacional de Lisboa e na Biblioteca Operária de Oeiras, que é uma cidade mais ou menos não tão perto de Lisboa assim. Então, eu achei 2 exemplares. Fora site de venda que tinham vendido um ou outro. Então, não devem ter muitos no mundo. Ou se tem, não tem divulgação. E aí foi bom porque eu falei, pô, não tem quase material dessa obra. Então, o que eu fizer vai ser até então a maior divulgação, o maior estudo por enquanto, né? Procurei nas hemerotecas aí da vida, também não achei pouquíssima coisa, achei textos dele sobre assuntos variados, né, desse autor, também uns 2, 3 só. Então eu tinha mais ou menos a certeza de que o que eu estou fazendo é pioneiro, né? Se vai ser bom ou não, eu não sei. Então eu li a obra, particularmente eu
eu acho a forma dele escrever muito, muito simplista, não tem lá grandes metáforas ou grandes sacadas, assim. É uma história, né, para um leitor juvenil consegue dar conta facilmente, né? Mas uma história original, uma história boa, né? E também eu tive que destacar os pontos positivos, né? É, esse livro, por exemplo, ele foi feito com interesse por trás, né? A gente tem que pensar que a década de 30, né, em Portugal, é a ascensão do salazarismo, né? E havia um concurso, né, literário que buscava promover obras, publicar obras que promovessem os valores portugueses, né? Então, obras de cunho nacionalista, né? E o Angry, Romance Oriental, é uma obra de cunho nacionalista. Só que, se a gente tirar esse viés da época, ele dá uma boa aventura, né? Então, o que me chamou a atenção também? A protagonista é feminina, que é uma coisa rara de se ver em livro de aventura ainda hoje, né? Pelo menos para os livros de jogos contemporâneos é muito difícil ver uma heroína. Então, assim, é uma heroína, assim, não é a presença da mulher, por exemplo, na literatura é sempre uma figura, né, frágil a ser conquistada, é uma figura meio passiva, às vezes ela pode até ser substituída, né, por, sei lá, uma coisa menor. Então, por mais que pela história da literatura tenha a presença da mulher, não é uma presença muito honrosa, assim, né? E esse livro, ela é o centro das atenções, né? E ela realiza o seu objetivo maior. E então, putz, para adaptar isso, ter contato com isso, foi um achado, foi muita sorte. Então, eu falei, isso aqui foi feito para eu adaptar mesmo, cara. Eu não posso pegar outra opção. Tanto que eu fiz uma, eu fiz uma burrada. Eu, como é um livro que foi publicado, a edição pelo menos que eu tenho, foi publicado em 38, e o autor faleceu em 1960, o Ferreira Martins falece, a princípio, né, teriam 60 anos para a obra entrar em domínio público, né, isso para as leis da Índia. Então, como era 2021, hoje 2022, né, a obra já entraria em domínio público. Porém, ele publicou em Portugal. Então, vale a lei portuguesa que são 70 anos. Ou seja, eu até posso publicar oficialmente a minha adaptação, mas eu corro o risco de ter que pagar os direitos autorais para algum herdeiro, né? Eu procurei em tudo que é site, eu tive contato com a Casa de Goa, que tem um contato lá dos imigrantes, ou quem se inscreveu, né? Enfim, eu vi que ele teve 3 herdeiros, tá? Ele teve 2 filhos e uma filha, ele já é falecido, os filhos também, e eu não achei novos herdeiros. Então, assim, tudo leva a crer que se eu publicar não vai dar problema, mas eu não queria fazer, né, por enquanto, algo assim. Eu queria realmente ter certeza que, assim, olha, não tem ninguém, os direitos autorais não pertencem a mais ninguém, tá livre e pode publicar. Não que também eu acho que o meu livro-jogo vai ser revolucionário e vai vender no mundo inteiro tantas cópias, né? Mas é um receio que eu tive, assim. Por enquanto, ele é só um anexo muito grande na minha tese de doutorado, mas os planos futuros eu ainda tenho que pensar melhor como fazer. Então, eu queria antes de entrar nessa discussão, você levantou o ponto que é um romance oriental, Angrid é a personagem principal, mas qual é o enredo? Se passa onde? Ou é na Índia mesmo? Qual que é essa contextualização? Uhum. Perfeito. É como a Joana Passos critica no livro dela, né? É uma versão do Conde de Monte Cristo, né, em português. Então, a história é basicamente o seguinte: ela começa em Lisboa, começa em Portugal, tá? É, numa mansão, né, num casarão, né? Vive a família Silveira, né? Dom Rodrigo da Silveira, que é o avô, tem uma filha chamada Beatriz da Silveira, tá? E a Beatriz, ela vai dar luz, né, na própria casa. Então tá ali o médico que vai fazer o parto, tá ali o empregado da família, que é o que chama Manuel,
e o que acontece? Ela dá à luz, a neta do Dom Rodrigo, né? Então, Dom Rodrigo é o avô, Beatriz, né, a mãe, e Ângela, né, seria a neta, né? Seria a mais nova da família, né? E o que acontece? Depois de pouco tempo, assim, Dom Rodrigo está conversando com o Manuel na sua casa, ele escuta um grito da filha, eles começam a correr pelo casarão para ver onde que ela está, e eles se deparam com a Beatriz assassinada, né? E a Ângela, enfim, acabou de nascer e já é órfã, né? E aí ele começa a relacionar assim os fatos, né? Teve um goês, né, chamado Vasco de Sá, que ele sai de Goa e vai para Lisboa. Esse Vasco de Sá, ele é casado com a Dona Leonor e eles têm um filho chamado Lopo. Todos eles moram lá em Goa. Esse cara ele vai para Lisboa, se passa de solteiro, tem um relacionamento com a Beatriz. Dom Rodrigo nunca aprovou essa relação, né? E como Beatriz está grávida, isso não estava nos planos, né? E ela, acho que ele estava contando que ela fosse cometer um aborto, né? Ou fugir com ele, enfim. E ela realmente dá à luz, ele assassina, né? A própria Beatriz e foge de volta para Goa. Então, o que acontece? Isso feriu a honra da família Silveira, né? E então Dom Rodrigo quer vingança. Ele pega a neta dele, né? A Ângela, pega o Manuel, o criado da família, e eles se mudam, né, às pressas, de Lisboa para uma chácara que a família tem numa cidade chamada São Paulo, né? Aqui a gente está falando de século, não fica muito claro assim, mas parece que é final do século XVII, começo do século XVIII. São Paulo ainda não é lá essas coisas, não é um ambiente muito rural. Ele cria a Ângela até a maioridade, então até os 16 anos ela vive livre, leve e solta, né, numa chácara em São Paulo, né, e ele cria essa neta não como uma menina da época, né, mas como alguém para ser uma guerreira. Ele dá essa missão para ela, que ela precisa ir para Goa, assassinar o seu pai de sangue, que é o Vasco de Sá. E aí ela desenvolve várias habilidades, né? Ela é muito boa com esgrima, ela é muito boa na cavalaria, né? Ela é poliglota, né? E aí ele coloca, depois da maioridade, ela e o Manuel num navio de volta para Lisboa. Ela só vai pisar em Lisboa se alistar como Ângelo. Ela tem que fingir que é um menino, né? Então ela corta suas lindas e longas madeixas loiras, né? Enfim, e embarca e se veste, né? Como um menino, né? Embarca nesse navio. A gente tem que lembrar que esse pessoal que ia para Goa era para buscar fortuna, então você tinha os piores, era um antro de trastes mesmo, né? Nesse navio. A ideia dela é chegar em Goa, descobrir onde está o pai e cumprir essa missão do avô, que é a vingança, né? Só que esse navio ele é interceptado por corsários, né, por piratas, perdão, quando chega em Colabo. Colabo é um principado, né, que fica mais ou menos próximo de Goa. São 3 ou 4 dias de navio. E ela enfrenta, né, esses piratas indianos. Ela mata muitos piratas. Ela é capturada e esse ataque é liderado pelo famoso pirata, né, o Angriá, que é o Carnoji Angri, não sei se é realmente assim que fala, né? E ele cria, ao invés de executá-la como prisioneira, ele valoriza muito a coragem, a bravura. Então, ao contrário de quem se rendeu, quem se jogou ao mar, por exemplo, quem, né, largou as armas, que ele não tolera isso, ele mata todos, ele poupa ela, cria como se fosse sua sucessora. Então, ele vai ser o Angriá e a filha dele, uma filha adotada, né, vai ser a Angrid. Então, Ângela passa a ser Angrid, por isso o nome Angrid, Romance Oriental. Né? Ela vai ficar 3 anos nesse principado, até surgir a oportunidade, né, de ir para Goa. Né? Goa quer um tratado de paz com Colabo, porque os indianos eram o terror ali daquela região, né? Eles saqueavam tudo que era inglês, francês, português, enfim, que passava por ali.
eles querem um tratado de paz. Então, o Angriá manda a Angríde como embaixatriz, né? Lá ela conhece, claro, o Vasco de Sá, que é um almirante, é um cargo alto, né, na patente militar, se segura para não matar ele ali na hora, né? Ela busca uma vingança na hora correta, né? Então tem muito daquele plano, né, que tem no Conde de Monte Cristo também, da hora correta, para fazer uma vingança bem feita e tal. Enfim, ele é selado um acordo de paz, né? E ela é convidada para assistir um torneio, né, num lugar chamado Terreiro dos Galos, que lá vai competir o meio-irmão dela, né, o Lopo de Sá. Então ela conhece, né, esse meio-irmão se apaixona por ela, então tem uma relação incestuosa que ela não está sabendo, mas claro, ela não dá bola nenhuma, enfim, ela quer distância disso, né? O Lopo é um guerreiro super habilidoso, ele vence a maioria das provas. Enfim, selado ali o Tratado de Paz, feito tudo isso, ela tem que voltar para Colabo, no seu principado, e ela descobre que o Lopo de Sá, movido por um amor, né, incontrolável, embarca como... Ele entra num dos navios da frota como um invasor, né, como um intruso ali. Ele é capturado e é preso, claro. Então ela vai usar essa chantagem, né? O Lopo de Sá sumiu, ninguém acha mais ele em Goa, o pai e a mãe estão desesperados. O Vasco de Sá vai até Colabo. Ela revela que ele é prisioneiro, sim, porque ele foi invasor, isso e aquilo. Ele pede, pelo amor de Deus, para libertá-lo, isso e aquilo. Ela fala: olha, o seu filho não tem nada a ver com o meu problema, com o seu, que é muito maior, né? O que ela vai fazer, né? Ela tem contato com o curandeiro, né? Ela prepara um sonífero, tá? Num jantar, dá esse sonífero para ele, quando eles estão discutindo ali assuntos políticos e tal, e ele dorme profundamente, né? E no ouvido dele ela fala ela revela toda a verdade, né? Porque conforme o curandeiro falou, né? Esse sonífero ele é potente, só que ele vai ouvir tudo que ela fala. Então ele está ali deitado imóvel, como se estivesse em coma, mas está sabendo tudo que ela está falando. E ela revela: olha, eu sou filho da Beatriz, você desonrou minha família, teu filho é nosso prisioneiro, sim. A gente vai mandar ele para Meca, porque mandando para Meca, como cristão, ou ele tem que se converter ao islamismo, ou ele vai ser morto, né? E essa vai ser a minha vingança, e você vai sofrer para sempre, isso e aquilo. Ela só fala aquilo, ele acorda achando que ele teve um sonho muito estranho, ela revela na frente dele tudo aquilo, e ele cai em prantos, ele pede pelo amor de Deus, desculpa isso e aquilo, ele está muito arrependido e tal. Por piedade, ela liberta o filho, para os dois voltarem para Goa. Ele está muito estranho, ele não fala mais uma palavra com ninguém, e começa a ficar louco e paranoico, porque agora ele carrega esse peso na consciência, né? Ele, no ápice de loucura, manda a dona Leonora, a esposa dele, para um convento, e ele enlouquece. Então a Ângela achou que isso foi uma vingança muito melhor do que ter matado ele, ou ter matado a família, enfim, né? E o Lopo fica sozinho, né? E então ela, depois de tendo feito isso, ela é muito próxima desse curandeiro que fez o sonífero, né, com o Dr. Jafé. Ele declara seu amor por ela, porque a Ângela, enfim, como o próprio autor diz, é a típica mulher portuguesa, né? Ela é loira, tem olhos azuis, ela é simpática, ela é bonita, ela é astuta, ela é corajosa, é inteligente, é simpática, isso e aquilo. Então é muito fácil se apaixonar por ela. Ele revela seu amor para ela, e ela também corresponde. Então eles se casam com a bênção do Angriá, e depois ela decide, com o seu então marido, né, o Dr. Jafé, retornar para Lisboa para contar, né, revelar finalmente pro avô, né, essa vingança. Ela volta pro casarão ali da sua família, ela encontra o Manuel, o criado, já mais idoso,
e ele fala que ele, enfim, o Rodrigo já estava muito doente, ela chega a escrever uma carta, né, para ele, falando que a vingança foi bem sucedida e tal. Ele dá uma animada, né, a saúde dele melhora muito, só que não foi o suficiente para esperar a volta da própria filha, né, da própria neta, né, para encontrar com ele. Então ela chega em Lisboa, mas o avô já havia falecido faz algumas semanas, né, e termina desse jeito, né, termina abruptamente. Então é uma vingança bem sucedida, né, é uma história que tem romance romântico, tem tragédia, tem vingança, tem aventura, né? Então, enfim, contei o livro todo e é basicamente isso, né? Por isso me interessou tanto. Bom, tem até um toque aí de um possível incesto, né? Enfim. Mas qual foi o maior desafio? Por quê? Porque tem vários pontos, vários momentos, vários personagens, né? Qual foi o maior desafio que você sentiu ao adaptar para essa linguagem, né? Que é o aventura solo. Uhum. A dificuldade, eu acho que como qualquer adaptação, por onde e como começar, né? Eu já tenho a história original, né? Ela começa num ponto e vai até um outro, né? O que eu posso oferecer para um leitor de outras possibilidades, o que eu posso manter como original, que vai ser muito interessante para fazer essa ligação, né, entre a obra original e a derivada, né? O que eu posso acrescentar de ideia minha, né, que vai favorecer, e o quanto de rejogabilidade que ele pode ter, né? Porque se é um livro-jogo que, por exemplo, você faz algumas escolhas e você não tem curiosidade de saber outros caminhos, é um livro-jogo que é fraco, né? Você queria terminar logo porque aquilo estava te torturando, né? Então, e aí começa, né? Quanto mais variações você vai propor nisso, mais complexa vai ficar a história, né? E além disso, o quanto que eu preciso entrelaçar, né? Essas possibilidades, né? Eu posso criar cinco histórias diferentes, né? Mas são cinco histórias em paralelo. Ah, se eu escolher esse caminho, eu vou por aqui. Se eu escolher esse caminho, eu vou por aqui. Né? Mas como que eu posso, né? Escolher o caminho A e depois, com as minhas escolhas, eu ir para o caminho D, por exemplo, né? Então aí começa o desafio de você fazer o link, né? De todas as referências, né? Ou parágrafos, ou caixa de texto, enfim, cada um fala uma coisa, né? Mas eu chamo de referência. Essas pequenas caixas de textos, esses hipertextos, né, que vão se ligando, né? Então, eu particularmente usei um aplicativo disso, tá? Que chama Twine, é um dos mais conhecidos. Conforme você vai escrevendo ali nas caixas de texto, ele já vai te dando um fluxograma. Então fica fácil você ver que se você está na praia de Belém, se você quer embarcar no barco, não embarcar no barco, perdão, se você quer embarcar no barco que está saindo agora, vá para 67. Se você achar que é melhor esperar uma oportunidade melhor, vá para 32. Então, eu escrevendo isso, marcando as referências, ele já me joga a bifurcação com as duas opções. E aí eu consigo visualizar melhor, né? Visualmente falando, fica muito mais fácil. Então, o Twine me ajudou muito a construir essa narrativa. A outra foi alguns acréscimos que eu queria dar, né? Levando em conta que a maioria dos livros-jogos que ainda hoje, né, e também os das séries pioneiras, né? Que eu estudei no mestrado, por exemplo, como a maioria ainda está presa à fantasia tolkieniana, eu também queria acrescentar alguns elementos fantásticos. A minha ideia foi, eu tinha, por exemplo, a opção de incluir alguma mitologia, tá? E eu achei que incluir os bestiários do RPG, né, ou sei lá, a mitologia greco-romana, a nórdica, assim, são as mais batidas, eu acho, é o que eu mais tenho visto por aí. Eu preferi incluir algumas criaturas da mitologia hindu, já que a história se passa também em Colabo e Goa, né? Fica metade, né? Meio Ocidente, meio Oriente. Falei, eu vou colocar e a aventura realmente começa, né? As batalhas, né? As peripécias, enfim, começam de fato, né? Quando já está na Índia, o que hoje a gente chama de Índia. Eu coloquei bastante da mitologia hindu nisso.
Também em Portugal, onde a primeira parte, eu também fiz questão de pegar algumas criaturas do imaginário português. Então, tentei pegar realmente umas criaturas que ou quase não aparecem ou nunca apareceram em livros de RPG ou dessas coisas, enfim, para realmente dar fazer essa valorização dos próprios ambientes onde se passa a história, né? E além disso, a própria religião, né? Parte do sistema de regras é o quê, né? Conforme as escolhas boas você faz, né? Você ganha bônus, né? E esses bônus são chamados de bênçãos. Os deuses hindus te dão bênçãos conforme suas escolhas corretas, né? Então, você ganha às vezes bônus de entidades te ajudando, você ganhando bônus em ataque ou defesa, ou esquiva, ou sorte. Então, foi uma forma de eu também, né, colocar parte dessa mitologia hindu que é muito rica, né? E também a ideia era traçar quase um perfil desse leitor-jogador, né, dessa minha adaptação. Então, por exemplo, um leitor-jogador mais sádico, ele vai ter a opção de fazer a vingança mais cruel possível, se ele fizer as escolhas certas. E um leitor-jogador mais passivo, mais pacífico, ele tem as opções de perdoar, de relevar, de chegar a uma redenção, né? E, além do caminho clássico, outros caminhos também que podem fracassar ou podem funcionar, né? Então, essa foi o grande lance, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu gostando tanto de livro-jogo, né, que é uma coisa que eu tenho contato desde criança, eu demorei 2 semanas para fazer 300 referências, para fazer essa narrativa toda e revisar todo o papel. Foi 2 semanas de trabalho intenso. E o sistema de regras também que eu criei foi bem rápido, eu já tinha uma ideia mais ou menos do que trabalhar. Inclusive, se eu puder mostrar aqui, Rafael, a minha ideia também era fugir do padrão dos dados dos 6 lados e das cartas de baralho ocidental, né? Eu fiz questão de usar um baralho indiano, tá? Chamado da Shavatara Ganjifa. É como se fosse um baralho ocidental, mas ao invés de 4 naipes, são 10, tá? Então são 120 cartas no total. Tem as cartas de 1 a 10 e tem o vizir e o rei, ao invés de valete, dama, rei. Então são 12 cartas, 10 naipes, né? 120 cartas no total. E são cartas circulares, né? É isso que eu achei interessante. Esse aqui, por exemplo, é o 5 de rama, né? Rama representado pelo arco e flecha, né? Então aqui é o 5. Se eu tirar o equivalente ao rei, né, seria o próprio deus, o próprio avatar, né? Rama. Então eu queria também explorar esse baralho e eu conversando com a própria editora que estava interessada, a ideia era a gente também começar a fabricar esse baralho próprio, né? Porém, as gráficas não fazem cartas circulares, cara. Tem que ser o formato retangular, né, do baralho, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Esse aqui é um outro que eu comprei também. Esse é o 9 de Kurma, que é representado pela tartaruga, né? E esse aqui, por exemplo, seria o rei, né, que seria o próprio avatar Kurma, certo? Todo colorido como a arte indiana gosta de ser, né? Então, é isso aí. Eram muitas ideias e esse livro explorando 2 hemisférios, né? Uma heroína feminina como protagonista. Puta, pra mim foi a melhor coisa que apareceu. Muito bacana. Bom, eu acho que a gente está com as informações relevantes, senão a gente se entrega muito, as pessoas não vão ler o artigo, né? Se eu Correto, contar tudo, correto. fala já não. É. Bom, mais alguma coisa? Um comentário final? Ou Não, deixa, acho deixa, que o mais sobre o processo de adaptação eu explico no próprio texto, né? Vale lembrar que esse texto primeiro ele foi publicado ele foi apresentado num congresso na Turquia e publicado num e-book turco também, né? Eu só fiz, claro, eu primeiro escrevi em português para depois traduzir para o inglês. E o que eu estou publicando no Narrativas Interativas Contemporâneas é o texto em português, né? Claro, para eu poder tanto atingir o público anglófono quanto o público lusófono, né? Então, tanto o leitor de inglês como de português pode ter acesso ao texto, né? E aí, no texto,
falo mais sobre a adaptação em si, tem lá a capa, tem lá o protótipo, né, do que eu queria desenvolver, e infelizmente não deu tempo ainda para fazer, mas lá vou mostrar como que a adaptação literária ela não é um subproduto, como a mídia geralmente acha, né? Como que ela pode render bons frutos e como que ela pode ser parte do futuro para essa geração, para essas novas gerações de leitores, né? Que buscam cada vez algo mais participativo, que eles consigam interagir, que eles consigam construir, né, com o autor, né? Não é à toa que tem os Wattapads aí da vida, né? Que tem os fóruns de discussão, né? Hoje a leitura é muito mais compartilhada do que antes, né? Então, assim, eu sou um otimista e um entusiasta do livro-jogo quanto a isso, cara. Eu espero que esse texto possa inspirar, né, novas adaptações, não só em livros-jogos, mas em outros formatos também, né? Então é isso. Bom, se a gente parar para pensar que o próprio Ésquilo, né, é atribuído uma frase que ele dizia que os tragediógrafos se alimentavam dos restos do banquete de Homero. Então, né, Mais de atual certa impossível. forma, é isso aí. Pedro, obrigado, foi um prazer. Mais informações no link abaixo. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, Rafael. A gente se fala. Imagina. Imagina, falou, abraço.